Boa noite, bem-vindo a mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer recebê-lo aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu agradeço a todos as orações, a compreensão pela semana passada. Nós não tivemos o nosso encontro, não estava muito bem. O nosso encontro falaria sobre o Salmo 17, sobre a justiça de Deus, e justiça é a vontade de Deus. E esse seria o nosso encontro de semana passada. Mas eu quero acreditar que você estudou o capítulo 17 nos seus pequenos grupos e com a sua família. Por isso hoje eu te convido a estudar o capítulo 18. Eu te convido a conversar sobre o capítulo 18, a aprendermos juntos sobre o capítulo 18 do livro de Salmos, que é o nosso objeto de estudo durante esses nossos encontros. E antes de mais nada, antes de começar o estudo dessa noite, eu quero mais uma vez agradecer pelas suas orações, agradecer por todo o seu apoio, agradecer pela sua compreensão e agradecer pela sua dedicação em estudar junto comigo a Palavra de Deus. Porque a ideia desses nossos encontros virtuais é essa. É que nós possamos estudar juntos a Palavra de Deus. Que você estude com a sua família na sua casa. Que a sua casa seja um local de estudo da Palavra, um local de aprendizado mais e mais sobre Deus. Amém? Agora eu te convido a vir comigo no capítulo 18. E o capítulo 18 do livro de Salmos, ele está falando sobre a vida de Davi. Inclusive esse é o título do estudo de hoje, vida. Porque o capítulo 18 são 50 versos. A gente não vai conseguir estudar os 50 hoje, mas a gente vai tentar dar um resumo do que Davi está falando nesses 50 versos. E para isso, como sempre, há alguns versos chaves na Bíblia, você já deve ter percebido isso. Há alguns versos chaves que estão meio que indicando para onde o texto está indo. E para isso eu te convido a ler a palavra de Deus junto comigo. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Esse é o verso 1. Davi abre com uma declaração de amor a Deus. Eu te amo, ó Senhor. O Senhor é a minha força e eu amo ao Senhor. E aí agora a gente vai lá para o verso 4. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E agora a gente vai para o verso 16. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Verso 22. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. 28 agora. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Vamos ficar só com esses versos por enquanto. A gente leu ali espalhados alguns versos do capítulo 18 do livro de Salmos, porque o capítulo 18 está falando para a gente sobre a vida toda de Davi. Ele começa falando sobre Davi antes do reinado, ele começa falando sobre um Davi que ainda está enfrentando problemas com Saul, um Davi que está sendo perseguido por Saul, perseguido pelo seu próprio povo, pelo seu próprio rei, está sendo odiado pelo seu próprio rei e por isso enfrenta problemas absurdos. Um Davi que tem que fugir e buscar refúgio entre os seus inimigos, que também o perseguem e o querem matar. Então Davi meio que se encontra sozinho e Davi clama ao Senhor. E Deus responde ao clamor de Davi. Mas o que isso está falando com a gente hoje? Porque esse salmo ele passa por todas as fases da vida de Davi, desde essa época de perseguição
onde Saul o perseguia e os inimigos de Israel também o perseguiam, passa pelas vitórias que ele teve, passa pelo reinado dele. Mas qual é o objetivo do nosso estudo nessa noite ao olharmos para o Salmo 18? O objetivo do nosso estudo nessa noite é entender que Deus está presente em todas as fases da nossa vida. Assim como o salmista percebeu isso, nós também precisamos entender isso. Deus está presente em todas as fases da nossa vida. Passado, presente e futuro para Deus são uma coisa só. E por serem uma coisa só, Deus está neste momento contemplando o seu nascimento, contemplando você aí agora, me ouvindo, me acompanhando, e já contemplando você chegando na eternidade. Para Deus o tempo não é nada. Então Deus está presente na nossa vida o tempo todo. E a gente tem que compreender isso, porque se a gente conseguir compreender isso, nós conseguiremos suportar os momentos que o salmista passou aqui, que todos nós podemos passar. Que são os trechos que eu li do verso 4 ao 6. Eu quero repetir de novo. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me surpreenderam. As cordas da sepultura me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Só até o 5 agora. Em momentos da nossa vida, a gente se vê como Davi. Se você ainda não presenciou um momento desse, eu não tenho uma boa notícia para te dar, porque você vai em algum momento presenciar pessoalmente um momento desse. Porque viver é desvendar mistérios. Em alguns momentos da nossa vida as coisas vão dar errado. Em alguns momentos da nossa vida as situações vão se complicar. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai se sentir sozinho, desamparado, como Davi estava se sentindo aqui. E Davi fala que as torrentes da destruição me surpreenderam. Em alguns momentos as tempestades vêm sem avisar. Elas nos surpreendem. Em alguns momentos as coisas simplesmente não acontecem. As coisas simplesmente desandam. E a gente é surpreso, a gente fica surpreso com uma situação de aflição, com um problema, com uma situação adversa. Como na situação que a gente está vivendo. Ninguém ia esperar que uma pandemia, que uma doença, que uma quarentena iria transformar o mundo como transformou. Iria fechar os nossos tempos, pessoas iriam perder o emprego, planos seriam desfeitos, pessoas viveriam com medo. A gente não esperava isso, mas de repente, de surpresa, essa corrente agarrou a gente. E se a gente não entender que Deus está conosco em toda a nossa vida, em momentos assim, em momentos como o que a gente está passando hoje, a gente não vai suportar. Por isso é importantíssimo que a gente compreenda o que o salmista compreendeu. Porque se na semana passada a gente ia conversar sobre justiça, e a justiça de Deus é a vontade de Deus, ou melhor, a justiça é a vontade de Deus, toda justiça é a vontade de Deus, experimentamos a justiça quando experimentamos a vontade de Deus. Perdão. Hoje eu quero falar com você, eu quero conversar com você, dizendo que você pode ter esperança, você pode acreditar, você pode continuar a confiar, porque mesmo nos momentos de tempestade, mesmo nos momentos de angústia, Deus continua presente. Deus está conosco em toda a nossa vida, não é apenas em uma parte, não é apenas em um momento, não é apenas durante um tempo, por um período de tempo e depois ele se vai, não. Sabe, algumas canções atraem a atenção de Deus, invoque o Senhor para perto de você, não, o Senhor perto está. Deus é um Deus que anda no meio do seu povo.
Então, se aí na sua casa, se você faz parte do povo de Deus, Deus está aí. Se a sua família é parte do povo de Deus, Deus está com a sua família. Ah, mas as situações estão tão complicadas. Ah, mas eu não sei como vamos sobreviver o tempo que estamos passando. O verso 6 nos diz como nós podemos sobreviver às tempestades. Na aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A gente suporta os tempos de tempestade, clamando ao Senhor. A gente suporta os tempos difíceis. A gente suporta os momentos complicados da vida, porque a vida tem momentos complicados sim, e é cheia desses momentos. A gente suporta esses momentos clamando ao Senhor. A gente suporta esse momento tendo essa certeza que Deus está conosco. Em toda a nossa vida, não apenas em parte dela. Desde o ventre até a sepultura, Deus está presente em nossa vida. Por isso, não hesite em clamá-lo. Não tenha medo de clamá-lo. Não tenha medo de invocar o nome dele. Não tenha medo de buscar por ele, porque ele está presente. Ele está contemplando a sua vida. E quando a gente clama de coração, das alturas o Senhor estende a sua mão e nos segura e nos tira das profundezas. E por que ele faz isso? Como é que a gente pode ter essa convicção disso? Que garantia nós temos? O verso 22. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Davi está falando que ele obedeceu a Deus. Ele se dedicou a obedecer a Deus, tanto no tempo ruim quanto no tempo bom. Tanto no tempo de aflição quanto no tempo de paz. Davi obedeceu a Deus. Obedeceu a palavra de Deus. E nós hoje, nós temos essa oportunidade de obedecer a Deus. Nós, com a nossa casa, com a nossa família, aí da sua casa você tem essa oportunidade de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Porque se a gente vive dessa forma, como eu disse, Deus está presente em nossa vida o tempo todo. Isso, para mim, é um alívio. Para mim, isso é uma esperança. Isso é paz. Mas, para quem está longe de Deus, ou para quem não cumpre a palavra de Deus, não cumpre a vontade de Deus, talvez isso não seja tão bom. Porque por estar presente em nossa vida o tempo todo, Deus está vendo tudo o que estamos fazendo. Deus está contemplando cada ato, cada palavra, cada ação, cada atitude, cada pensamento. Deus está presente o tempo todo. Por isso não dá para esconder as coisas de Deus. Eu não posso fazer algo e falar, Deus não vai saber. Eu estou na minha casa, eu estou distante dos meus irmãos, eu estou sozinho. E nesse momento de quarentena, as celebrações presenciais estão interrompidas em nossa igreja, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso agir da forma como eu pensar. Eu posso cometer o erro que eu quiser, porque ninguém vai saber. Deus está presente. E Deus está contemplando tudo que fazemos. Por isso, tudo que fazemos ou é um ato de adoração a Deus, ou um ato de rebeldia a Deus. Deus não contempla a sua vida apenas quando você ora. Apenas quando você lê a Bíblia. Quando você está com a sua família aí, me acompanhando nessa noite. Deus contempla a sua vida o tempo todo. Deus está presente na sua vida o tempo todo. E você pode nem saber disso, você pode nem ter essa convicção, mas ainda assim Ele está presente. Porque Ele é a própria vida. Então não há como esconder algo dele. Por isso, uma vida que é vivida
diante do Senhor e obedecendo a sua palavra, é uma vida que pode experimentar o verso 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Até aquilo que não é bom, e a gente sabe que não é bom, e aqui me lembra muito o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo que o bem que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Existem momentos que as trevas se apresentam diante de nós. Na nossa vida, a gente se pega tomando atitudes que nem mesmo nós concordamos com as atitudes que tomamos. São pequenos monstros que vivem em nosso interior, que volta e meia saem para fora e agem por conta própria. Mas quando a gente vive diante de Deus, em obediência ao Senhor, até mesmo esses momentos ruins, até mesmo esses monstros que se levantam, que nós mesmos nos surpreendemos com algumas reações que tomamos, Deus vai purificando isso e transformando isso em luz. As nossas trevas podem ser transformadas em luz à medida que vamos obedecendo ao Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar aí na sua casa, com a sua família, a ter essa convicção de que Deus está presente na sua vida. Mesmo nos momentos que parecer que não. Mesmo nos momentos de angústia, de aflição, de tempestade. Mesmo nas horas ruins. Não duvide que Deus está com você. Outro dia, em uma das nossas celebrações de domingo, eu falei: não duvide nas trevas daquilo que Deus te disse na luz. E Deus nos disse que estaria conosco até o fim. Por isso, continue crendo, confiando de que Ele está com você o tempo todo, em toda a sua vida, na vida da sua casa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família toda. Deus está. E nessa confiança, nessa convicção, eu te convido a orar nessa hora. Te convido a falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está presente em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas escolas, nossas faculdades, em toda a nossa vida. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te pedimos perdão pelas vezes que duvidamos e agimos como se o Senhor não estivesse. Por favor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ensine a viver uma vida que é vivida diante do Senhor em adoração. Nos ensine a te obedecer, nos ensine a obedecer a tua palavra, para que as nossas trevas possam ser transformadas em luz pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada casa que me escuta agora, cada família que me acompanha agora, Pai. Em nome de Jesus. Que em cada lar que esteja comigo nessa hora, seja o dia que for, ou agora, sexta-noite, ou amanhã, ou depois, ou quando for, que a tua presença, que a tua paz, que a tua esperança, que a tua luz esteja sobre este lar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que me acompanham nessa hora. Continue conosco. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa viver essa vida diante de Deus. Que você possa ter a convicção do salmista. Você está vivendo diante do Senhor. Deus está vendo cada fase da sua vida, cada etapa. Como eu disse no começo, não há passado, presente e futuro para Deus. Para Deus está tudo ao mesmo tempo. Então Deus
está o tempo inteiro na sua vida. Queira você ou não, aceite você ou não, saiba disso você ou não, Deus está presente na sua vida o tempo todo. E por isso eu posso te garantir que ter este conhecimento nos possibilita suportar os momentos de aflição. Ter este conhecimento de que Deus está conosco faz com que em tempos como o que estamos vivendo hoje, a gente possa ter a confiança de clamar ao Senhor, sabendo que Ele está conosco. Deus está com você. Deus está com a sua casa. Deus está com a sua família. Deus está na sua vida. Nunca duvide disso. Nunca deixe o diabo, os medos, as tempestades levarem essa certeza de você. E que em nome de Jesus nós possamos viver uma vida em obediência a Deus, diante dele, para que a cada dia as nossas trevas possam ser transformadas em luz, pela luz dele que reflete em nós. Amém? Se você que nos escuta ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos, como sempre eu te convido a vir fazer parte. Os nossos encontros durante essa quarentena estão acontecendo assim, virtuais. Então entre em contato, o meu número está aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo e eu terei todo o prazer em encaminhar você para alguns dos nossos pequenos grupos, para a gente poder compartilhar a palavra nos nossos grupos de WhatsApp. Mas mais importante do que isso, que você durante esses dias e para além desses dias, para o mundo que surgirá após a pandemia, que a sua casa, que o seu lar, que a sua família seja um local de estudo da palavra de Deus. Seja um local onde a luz de Deus brilhe mais e mais a cada dia. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.